Boa noite! Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Nós estamos no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta casa abençoada. Olha aí, Ítalo Carlos Celestini. Seja bem-vindo, Ítalo. Você está me ouvindo, Ítalo? Vamos fazer um teste aqui no som. Faz um sinal aí, coloca alguma coisa aí de sim ou não. Você está me ouvindo, Ítalo? Sidney Silva também. Tudo bem, Sidney? Muito bom. Então vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa prece. Gilda Silva Duarte Novaes. Seja bem-vinda, Gilda. Olha. Que bom. Então vamos fazer a nossa prece. Eu convido você a elevarmos os nossos pensamentos até o alto, até Jesus, o nosso representante de Deus aqui na Terra. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para realizarmos mais esta noite de reflexões em torno do Teu Evangelho de amor e redenção. Permita que os Teus mensageiros estejam conosco, nos abençoando, nos inspirando, nos dando aquela força para seguirmos adiante. Fica conosco, Senhor, nesses próximos minutos, que assim seja. Estamos chegando aí, Newton Sinori. Seja bem-vindo, Newton. É isso aí. Pessoal, é o seguinte. Você pratica a caridade? A resposta é claro, sim. Porque a caridade está nas manifestações mais simples mesmo do dia a dia. Quando você se devota a um filho, a um irmão, a uma mãe, de uma forma carinhosa, isso está fazendo caridade. Aí você vai dizer assim, não, mas eu faço isso naturalmente, espontaneamente. Sim, você faz naturalmente. A caridade é feita de qualquer forma, embora você não considere caridade. É claro, o espírito, quanto mais elevado, ele acha que não está praticando a caridade, não está fazendo nada mais do que aquilo que ele tem prazer em fazer. Mas não deixa de ser caridade. Jesus fez a caridade dele durante o tempo em que ele passou aqui, ele fez a caridade. Acontece que a caridade, como eu falei, ele está nos menores gestos para com o outro, para com a vida de modo geral. Quando você cuida de uma flor, de uma planta, é caridade. Está fazendo caridade. A caridade, na sua forma genérica, como os espíritos definiram, é benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. De modo geral, aí é caridade. E caridade não é só dar coisas,
não é dar um prato de sopa só, apesar de isso também é caridade. A caridade está colocada para nós como um dever. Aquele que ainda não a possui como virtude em todos os campos da vida, ela se coloca como um dever. Ou seja, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de praticar a caridade. Ao fazer isso, eu estou atendendo a uma lei de Deus. Então, Deus auxilia os outros, Deus atende as pessoas através das pessoas. Então é por isso que eu tenho que fazer a caridade para ser instrumento de Deus. Deus atua nas pessoas através das pessoas. Então por isso que ela é colocada como um dever. Até que eu atinja um nível de virtude, a caridade atinge o nível de virtude quando eu passo a fazer espontaneamente, como você faz quando você cuida de uma pessoa ali com carinho, etc. Você está fazendo caridade. Ah, mas eu faço aquilo sem nenhuma pretensão de nada. Mas é caridade. É que você atingiu nesse nível, já atingiu o ponto de aquele gesto seu para aquela pessoa, para com aquela pessoa, já passou a ser uma virtude, não é mais um dever, é uma virtude, naquele gesto. A gente precisa desenvolver outros. Agora veja, caridade é benevolência para com todos, indulgência, perdão. Veja, benevolência para com todos. Quando diz benevolência para com todos, está dizendo que não há exceção de pessoas, para com todas as pessoas. A gente nunca imagina que a caridade também, como é para todas as pessoas, também tem que ser feita para com as pessoas malfeitoras, os malfeitores, os criminosos. E esse é o tema das nossas reflexões de hoje. Esse é o ponto das nossas reflexões de hoje. Caridade para com os criminosos. Caridade. E nós temos dois espíritos que deram comunicação. E Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo as mensagens, as instruções desses espíritos. Um é a Isabel de França e o outro é o espírito Lamennais. A Isabel de França vai justamente falar sobre caridade para com os criminosos. A gente nunca se lembra que o criminoso também é um irmão nosso. É um irmão nosso, é filho de Deus. E se eu me julgo acima dele, porque ele é criminoso e eu não sou, mas eu já fui criminoso em outras existências, ou não. Então, diz a Isabel de França que a gente nunca deve julgar. Nunca deve julgar. E caridade, sim, para com todos, inclusive para os criminosos. Para os criminosos. E de que forma nós podemos fazer a caridade para com os criminosos? De que forma? De que forma? Ela lembra que Jesus é o nosso modelo. Se Jesus estivesse diante dele, e ele teve diante dele, criminosos, malfeitores, e como é que ele tratou esses? Não tratou a pontapés, nada disso, porque a gente tem um hábito de pensar assim, como se isso não fosse falta de caridade. A gente pensa naquele malfeitor, aquele assassino, aquele estuprador como alguém que precisava ser eliminado. Precisava ser eliminado, embora a gente não tenha coragem de fazê-lo. Mas precisava ser eliminado essa criatura, não é? Isso é falta de caridade. Não é assim que devemos tratar, não é assim. Embora tenhamos repugnância, mas jamais deveremos
ter esse tipo de sentimento para com um criminoso, nunca. E caridade para com ele, sim. Então ela lembra, Jesus diante de um criminoso, por exemplo, como é que ele trataria? Com benevolência, com benevolência. Trataria de ajudá-lo, porque um dia aquele criminoso, ele não é criminoso, ele está criminoso. Um dia será um espírito de luz, como nós seremos um espírito de luz, perfeitos. Ele também é criatura de Deus, foi criado por Deus e não vai ser eternamente criminoso. Ele está criminoso. Então, diante desse criminoso, Jesus trataria de uma forma diferente. Aí a Isabel de França diz assim, é claro que nós estamos muito longe de ter uma atuação dessa como a de Jesus. Mas, se nós não podemos fazer como ele fez diante de um criminoso, nós podemos fazer um tipo de caridade. Sabe qual é? A oração. Orar por ele, orar pelos criminosos. Então, que nós possamos incluir em nossas orações as orações para os criminosos. Esse é o conselho que a Isabel de França nos dá. E eu me lembro de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem uma oração que foi ditada, eu não me lembro agora qual é, foi ditada por Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, em que o Bezerra diz assim, olha, nós oramos para familiares, pais, mães, parentes de modo geral, amigos, etc., pessoas doentes, etc., e não oramos para os criminosos. Eu, porém, estou fazendo isso, etc. Então, mais ou menos, Bezerra de Menezes coloca isso. Então, oração para com os criminosos. E a outra instrução é muito interessante, é do espírito Lamennais. Há uma pergunta intrigante. A pergunta é a seguinte, vamos formulá-la de uma forma bem fácil de a gente entender. Vamos considerar assim, você está diante de uma pessoa que está correndo perigo de morte. Tá? Você está diante de uma pessoa que está correndo perigo de morte. É uma pessoa desconhecida. Não é seu parente, não é seu filho, sua mãe, é uma pessoa desconhecida. Você está diante dela. E você pode salvar essa pessoa, porque a pessoa está correndo perigo de morte. Você pode salvar essa pessoa. Você está ali diante dela. Tá? Muito bem. Acontece que você, para salvá-la, você também corre perigo. Você está arriscando a sua vida. Você vai arriscar a sua vida se você salvar essa pessoa. E mais ainda, olha só o que é colocado. Aquela pessoa é um malfeitor. Se você salvá-la, ela pode cometer, se ela for salva, ela pode cometer novos crimes. Pode, não quer dizer que vá. Aí a pergunta é, você deve salvá-la ou não? Olha só que pergunta que foi colocada. E o espírito Lamennais se viu, ele vai dizer assim, olha, questão muito grave. E é mesmo, né? Questão muito grave. Você diante de uma pessoa que é um malfeitor, a pessoa está correndo, aquele malfeitor está correndo perigo de morte. Você, para salvar esse malfeitor, você corre perigo. Você está arriscando a sua vida. Você deve salvá-lo ou não? Então, o espírito Lamennais vai dizer assim, questão muito grave. E eu vou tentar respondê-la, eu vou responder essa pergunta segundo o meu grau de adiantamento moral. É o Lamennais que está falando isso. Eu vou responder segundo o meu grau de adiantamento moral.
Então ele vai dizer o seguinte: minha amiga, meu amigo, se dirigindo para nós, o devotamento é cego. Se você pergunta se essa pessoa, esse malfeitor deve ser salvo, e a resposta é sim, deve ser salvo. Deve ser salvo. Por quê? Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Quem sabe se aquele malfeitor que foi salvo, ele não tem um gesto de agradecimento assim e se arrepende daquilo que ele fez? Então é uma oportunidade. Quem sabe essa situação não foi colocada por Deus, pela espiritualidade, essa situação, para que esse malfeitor se arrependesse e mudasse de vida. Então o Espírito Lamennais disse: você deve salvar sim. Você, mesmo arriscando a sua vida, você deve salvar. E ele vai dizer assim: não pergunte se deve salvar ou não. Não pergunte. Atenda, ouça a voz do seu coração. Salve. A voz do seu coração está dizendo: você pode salvá-lo. Então, salve ele. Aí a gente se lembra de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: eu acabei de dizer, você diante daquela pessoa, eu diante daquele malfeitor. Lamennais diz que nós devemos salvar. A atitude é salvar. Não pergunte se salvar. Ah, mas eu vou correr o risco. Salvar. A pergunta é essa. A questão é: você salvaria? Você faria isso? Eu faria isso? Será? E aí vem o seguinte, preste atenção. Tudo está sob o controle, de Deus. E aqui na terra de Jesus, que tem a sua pleiade, os seus ministros, os seus assistentes, a espiritualidade toda. As leis divinas funcionam perfeitamente. Perfeitamente. Não há caos. A gente é que enxerga caos, mas não existe caos. Por que eu estou dizendo isso? Porque só vai acontecer determinadas situações, só vai acontecer se isso fizer parte da engrenagem das leis divinas e for para o nosso bem, o bem de alguém. Ou seja, se uma situação dessa só vai cair para mim, para você, só vai acontecer para mim, para você, se nós já estivermos em condições de atender, de prestar esse salvamento. Se a gente não tiver, não vai acontecer. Na verdade, essa situação desse malfeitor correndo perigo, etc., essa situação vai acontecer, ou melhor, não vai acontecer, olha só, não vai acontecer em duas situações. Não vai acontecer. Ou porque a pessoa ali, não o malfeitor, a pessoa ali salvaria, se acontecesse, salvaria. Então, ela não está necessitando dessa prova, desse teste. Ela não está necessitando desse teste. Então, aquela situação não vem para ela. Eu não vou fazer uma prova que eu não preciso fazer essa prova. Então, aquela prova não acontece, aquela situação não vai acontecer para um espírito que passaria por aquela prova. Então, aquela prova não vai acontecer. Então, essa é uma situação em que não vai acontecer. A outra situação em que não acontece é quando por exemplo, a pessoa, se acontecesse aquilo ali, eu não salvaria. Então, eu não estou preparado para aquela prova. Enquanto eu não estiver preparado para uma prova,
aquela prova não acontece. Assim funcionam as leis divinas. Então, uma situação dessa só vai cair para você. Se ela cair para você, para mim, é porque nós temos condições de fazer. E se a gente não faz, é por nossa conta. Porque Deus confiou em nós. A gente é que desvia. A gente sempre se desvia. Então, e eu gosto muito daquele provérbio bem popular, e que foi muito popular na voz de Adoniran Barbosa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Olha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá uma prova, se você estiver em condições de vencer aquela prova, de ser vitorioso naquela prova. Se você não é por culpa sua, por conta sua, por conta da sua negligência, da sua imprudência, etc., do seu livre-arbítrio. Tá? É do seu livre-arbítrio. Então, se essa situação acontecer, pode ter certeza, opa, Deus está confiando em você e você deve salvar. Muito bem. Vamos então para as nossas reflexões, a nossa harmonização. E eu vou convidar você a todos juntos formarmos uma corrente de vibrações. Inicialmente, não vamos pensar em nós. Não vamos pensar em nós e nem nos nossos. Vamos pensar de modo geral. Depois a gente chega em nós. Porque se cada um pensar em si, essa corrente não tem a força que deveria ter. O pensamento tem que ser unido. Então, eu vou convidar você para formarmos uma corrente. E essa corrente está, uma corrente de vibrações, que está sob o comando de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. E os nossos mentores, os mentores da casa, os nossos mentores em particular, todos eles unidos em uníssono, vibrando pelos outros. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles sejam inspirados nas suas decisões. Vamos vibrar, vamos mandar essas vibrações para todos aqueles que estão em leitos de hospitais, sofrendo, aqueles que estão à beira de uma cirurgia, aqueles que estão em casa. Vamos vibrar, ainda mais nessa época, nesse período que nós estamos vivendo dessa onda de frio. Vamos vibrar por aqueles moradores de rua, aqueles que se encontram nas ruas, embaixo de viadutos, muitas vezes com deficiências de cobertores, porque o frio é intenso. Mas independentemente de frio, vamos orar por eles, vamos vibrar por eles, que eles sejam atendidos, que eles sejam confortados espiritualmente e que sejam socorridos por mãos caridosas. Se nós não podemos nesse momento fazê-lo, porque estamos aqui. Vamos vibrar pelos trabalhadores do Centro Espírita Vovô Nestor, a equipe de trabalhadores da creche Vovô Nestor, por todos eles. Vamos vibrar, minha amiga, meu amigo, pelos malfeitores que acabamos de falar, pelos criminosos, aquele que acaba de cometer um crime. Quando eu falo malfeitor, eu estou falando daquele que tem o costume de fazer o mal, o costume de fazer o mal, porque muitas vezes a gente faz o mal por um impulso, uma paixão violenta, alguma coisa assim. Por eles também
oremos e vibremos por eles também. E aqueles nossos companheiros que passaram para o outro lado da vida de forma equivocada, aqueles que tiraram a própria vida, meu Deus, como eles estão. Oremos por eles, vibremos por eles, para que eles sejam recebidos. E agora, minha amiga, meu amigo, aqueles nossos parentes, os nossos amigos, quando eu digo parentes de modo geral, porque depois vai chegar a nossa família consanguínea, os parentes também são, mas aqueles que estão no nosso lar. Mas primeiro, os nossos amigos, os nossos conhecidos, vibremos por eles. Muitos deles em situações difíceis. E aqueles companheiros nossos que nós temos dificuldades de relacionamento, vamos trazer ele para esse ambiente nosso com Cristo. Vamos trazê-los. E finalmente, minha amiga, meu amigo, a nossa família. Pense na sua família, na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha, no seu neto, na sua neta. Aquele que está no seu lar, aqueles que convivem com você. Peça por eles, envolva-os nesse manto sagrado, manto do amor do Cristo. E finalmente, você, eu, nós, que possamos aproveitar todos esses momentos, essas reflexões e aplicá-las na nossa vida. O mais importante de tudo na vida é cada vez mais procurarmos melhorar. Então, pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, alegria de viver para continuarmos nessa luta. A luta e o trabalho são muito importantes na nossa marcha para a perfeição. Diz o Espírito Emmanuel, a luta e o trabalho são tão imprescindíveis para o nosso aperfeiçoamento como o pão material, o alimento é indispensável à manutenção da vida. Pedimos força e coragem para continuarmos nessa luta. E vamos fazer a oração que Ele, o nosso Mestre Senhor Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, a sua família. E até uma próxima vez.